Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse aqui é o episódio 4. Nesse episódio, a gente vai abordar vários assuntos que são bem relevantes. Vamos falar sobre 2 projetos de lei que podem afetar o YouTube, Twitch, TikTok, etc. A gente vai mencionar algumas notícias que estão se desenvolvendo sobre OpenAI, ChatGPT, notícias sobre Binance também. A gente vai falar de uma nova funcionalidade do YouTube que está finalmente rolando e que está bem legal. E a gente vai também tirar dúvidas que muitos de vocês mandaram pra gente, o que vai incluir perguntas sobre criação de conteúdo e também sobre a indústria de games. E seguimos com parceria com Pelando nesse episódio aqui. E aí, Davi, o que você comprou usando Pelando? Olha, eu não comprei mais nada de novo. Ok, tô só com o meu All-Starzinho laranja a caminho da minha residência. Mas, cara, eu acho muito legal mesmo, assim, todas as soluções que o Pelando traz, né? Eu não conhecia tanto, assim, né, o site, nem o aplicativo. Então, cada vez que eu interajo com ele, eu vejo alguma coisa nova. Recentemente, eu me apaixonei pela aba de comentários do Pelando, assim, sério, assim, de verdade. Me apaixonei, acho a coisa mais incrível do mundo. Por quê? Por 2 motivos muito simples, né? Eu gosto muito de comprar online, né? Eu faço muitas compras no e-commerce, conheço um monte de site, e algo que eu tenho percebido que cada vez menos as pessoas têm feito é usar aquela partezinha de baixo, ali depois que você tá olhando um produto que tá à venda, para colocar comentários, se o produto funciona mesmo ou não, dar aquelas 5 estrelinhas, até porque tem muita loja que tá deixando isso de lado, né? Exatamente para não correr riscos de colocar alguma informação ali que atrapalhe a venda. Uma das coisas que eu mais gostei do Pelando é que ele coloca para cada promoção que tá lá no site uma aba para você colocar comentários se você quiser. Então é quase como se o Pelando virasse um agregador de reviews dos produtos que estão em promoção lá pelo site, né? E isso é muito, muito legal e me fez gostar ainda mais do Pelando, especialmente porque ele é parceiro aqui também do The Byte, tá? Muito obrigado, Pelando, mais uma vez pela parceria. E passou a Black Friday, mas pode continuar usando, que eles estão aí no mercado há muitos anos e confia. Beleza? Bom, tem 2 PLs que estão sendo muito discutidas no momento atual e, inclusive, esse assunto está em desenvolvimento ainda. E essas PLs, projetos de lei, no caso, são a PL 8889, PL da Netflix, que é de 2017. PL da Netflix é como as pessoas chamam essa PL, tá? E a gente tem também a PL 2331, conhecida também como PL de vídeo sob demanda, que é de 2022. E o objetivo dessas PLs é estabelecer um regime de cotas para produções nacionais dentro de plataformas de vídeo de streaming, tipo Netflix, Prime Video, Paramount Plus, Disney Plus, etc. O objetivo é taxar essas plataformas. Só que a redação atual das PLs inclui plataformas como YouTube, Twitch, TikTok, Instagram e por aí vai. Então a redação não diferencia o streaming grande de grandes produções da plataforma de streaming com criadores independentes. E a gente sabe que YouTube, Twitch, TikTok, eles operam de formas completamente diferentes de uma Netflix, de um Prime Video. E a gente não precisa aí de cotas para YouTube Brasil, para Twitch Brasil, porque o conteúdo de YouTube Brasil, Twitch Brasil, TikTok Brasil, ele já é majoritariamente brasileiro. Então, do jeito que as PLs estão redigidas, o que vai acabar acontecendo é que elas vão tirar dinheiro do YouTube, da Twitch e vão realocar esse dinheiro para grandes produtoras. É meio que um Robin Hood ao contrário, você tira dinheiro que poderia ir para o criador pequeno, para o criador independente e você realoca esse dinheiro para uma produtora. Então, no fim das contas, para o criador grande, isso não faz muita diferença, porque um criador grande no YouTube, ele tem o YouTube como um dos aspectos de receita. Ele tem muito mais fontes de receita além do YouTube. Só que essas PLs podem afetar muito os criadores pequenos, ainda mais se as plataformas tipo o YouTube, a Twitch, resolverem repassar os custos que vão ser gerados por conta da PL para os criadores. Daí aqui eu faço até uma recomendação, o Peter Jordan fez um vídeo excelente abordando esse assunto aqui, um vídeo que está bem completo, que eu recomendo que vocês assistam. A ideia aqui, novamente, é mais dar um gatilho para vocês pesquisarem do assunto e saberem que isso está rolando e por que isso preocupa tanto os criadores de conteúdo, para vocês poderem se informar melhor. Mas enfim, essas são as PLs que estão sendo discutidas no momento. Pois é, tá acontecendo isso, essa polêmica com esses 2 projetos de lei, um inclusive de 2017, então já faz bastante tempo que isso tá em pauta, e outro de 2022, bem mais
recente, né? É importante notar também que são dois projetos de leis que têm uma característica meio apartidária, porque um foi feito por um político, outro foi feito por outro, então a discussão, como a gente já falou, não é bem sobre isso. As PLs tanto estão buscando algum tipo de regime de cotas para a produção nacional ser incentivada, não necessariamente cotas de diversidade racial, não necessariamente cotas sociais, digamos assim, mas cotas para dar espaço dentro desses canais de streaming e também espaço do ponto de vista econômico para que a produção independente cinematográfica brasileira aconteça, e isso vai vir tanto a partir da abertura de espaços dentro dessas plataformas, através da lei, né, ou da possível lei, do projeto de lei que está sendo aprovado agora, e também a partir da arrecadação de uma contribuição para o desenvolvimento do cinema nacional, que eles chamam de Condecine, que é o nome mais ou menos dessa taxa. Particularmente falando, eu não sou contrário aos projetos de lei, tampouco eu sou contrário à cobrança, né, o recolhimento, digamos assim, da Condecine. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou contrário a como isso foi redigido e a como isso está sendo mal pensado, especialmente quando a gente coloca no mesmo saco Netflix, Disney+, HBO Max e YouTube, Twitch e TikTok, né? São plataformas de streaming? São, mas são plataformas de streaming com modelos de negócio radicalmente diferentes. Tanto é que muitos críticos a esses projetos de lei, que de certo modo são favoráveis até que eles aconteçam, são críticos exatamente pelo desconhecimento do modelo de negócio de cada uma dessas empresas. E aí eu acho que o que é mais interessante até a gente comentar, até porque a gente tem o Edu, tem o Vandep aqui também, tal, além de mim, é como que isso afeta diretamente a vida de um criador de conteúdo de pequeno, médio porte, até porque, como o Edu mesmo falou, não vai afetar os grandes, vai afetar os pequenos, aqueles que às vezes precisam mais de uma arrecadação advinda de AdSense. Então, eu ia até perguntar para vocês que estão mais a par da situação, se tipo a inclusão do YouTube e da Twitch e do TikTok vem de um lugar de ignorância. Eu não sei se vocês têm essa resposta, mas eu acho que é importante levantar essa bola. Ou se eles estão realmente querendo, tipo, não vou dizer fazer uma sacanagem, eu acho que é uma palavra forte, saca? Mas qual que foi a razão, a justificativa? Existiu alguma da inclusão? Em geral, a partir do que eu sei, o grande interesse de trazer Twitch, de trazer YouTube, de trazer TikTok para dentro dessa arrecadação da Condecine é basicamente a partir do quanto essas plataformas levantam de faturamento publicitário. É impressionante, porque ou isso é uma ignorância extrema, o que demonstra que o projeto de lei deveria ser mais bem redigido e ter mais tempo para ser elaborado, ou ele demonstra uma malandragem absurda. Então, de qualquer forma, tá bem errada a abordagem. Eu acredito que venha de um lugar de desconhecimento, de desinformação profunda de quem hoje está no parlamento, além somado a, obviamente, interesses particulares que, quando são chamados para darem a opinião, dão as opiniões da maneira viesada que cabe, né? Eu convido quem está assistindo a gente a procurar no YouTube o nome dos projetos de lei, que logo, logo vocês vão acabar encontrando. Eu posso até colocar, inclusive, os links dos vídeos na descrição desse episódio. Vocês podem encontrar algumas das audiências públicas que foram tidas sobre a PL de 2017, a PL 8889. Fica escancarado o desconhecimento por parte dos membros do Congresso, dos membros do Parlamento, sobre o que é esse mercado, sobre o que é essa tecnologia. O YouTube repassando isso para o criador, esse custo, o criador ganha menos. O YouTube não repassando, ele provavelmente deixa de investir uma grana que seria reinvestida na plataforma. Porque o YouTube tem programa para criador pequeno. O famoso, por exemplo, se eu bem me lembro, o nome era YouTube Next Up, que rola de vez em quando, em que ele escolhe 10 canais com potencial, por exemplo, e daí ele pega um desses canais para ser o vencedor. E aí os canais junto fazem collabs, participam aí de programas de treinamento. Tem que verificar o nome certinho, tá bom? Eu tô falando isso aqui de cabeça, mas o YouTube tem programas de estímulo para o criador pequeno. O YouTube, de vez em quando, convida alguns criadores para irem na sede da Google, conversar com funcionários. Foi o que a gente fez com o Hayashi, que a gente mencionou semana passada. Mesmo ele sendo um canal de 1 milhão, isso é uma disposição que ele não precisava ter, né? Então, isso acontecia muito já quando eu trabalhava na Machinima em 2013, 2014, que a Google tava com essa vertical especificamente falando de games crescendo,
Mas eu me lembro indo em happy hours e uns eventozinhos que tinham umas apresentações falando sobre como que eles começaram, que na verdade eles jogaram no YouTube para um pessoal ver o episódio porque eles não tinham pendrive, eles não tinham grana para mandar para alguém, sabe? Tipo, então sempre o YouTube tentou fazer essas coisas, sim. A gente tem uma boa relação com eles. E realmente fica curioso. E um negócio que a gente acabou não mencionando é a questão da monetização no Brasil já é pior que em muitos países, né? Beleza, o pessoal recebe em dólar aqui, mas mesmo com a conversão, por vários fatores que também o Edu pode explicar melhor, mas assim, no geral, é investimento das marcas publicitárias no próprio YouTube e no final do ano, agora é um bom momento de monetização no YouTube por causa da própria Black Friday, por causa do Natal, então tem mais investimento nesse sentido diretamente. Eu não tô nem falando das públicas que a gente fecha, por mais que também dá um gás maior agora. Realmente parece ser uma situação complicada. Quais são os próximos passos, assim, sabe? Tipo, tá tendo esse pushback que chama, né? A galera resistindo. O que vocês acham que vai acontecer a partir de agora? O ideal seriam escutar melhor o que está sendo dito, e foram apresentados vários pedidos de emenda para essa PL, e o ideal é que ela seja adaptada para ela conseguir arrecadar os fundos que ela quer arrecadar para reinvestir em produção nacional, só que sem tirar de plataformas que já ultra estimulam a produção nacional. Porque, que nem eu falei, Twitch Brasil, YouTube Brasil, a maior parte do conteúdo consumido nessas plataformas já é brasileiro. Não tem porquê você recolher dinheiro dessas plataformas para estimular o conteúdo brasileiro. Você está tirando dinheiro da plataforma que já super ajuda o PIB nacional. O YouTube é responsável por uma geração absurda, direta e indireta, de empregos, e já gera muitas produções. Pô, tudo bem, eu moro no Canadá, mas eu tô produzindo conteúdo para brasileiros e tem produção minha que eu falo, cara, isso aqui é um documentário, isso aqui é um vídeo de ensaio. E você contrata pessoas, né? Desculpa te interromper. Você emprega pessoas. E a gente fazendo isso, a gente deixa de tirar emprego de outras pessoas também, de entrar no mercado competitivo. Então, o criador de conteúdo bem-sucedido, ele não tá lá competindo. Eu sempre tive orgulho, entre aspas, de quase toda a minha carreira, eu não tava tirando uma vaga de um outro brasileiro. Muitas vezes eu criei empregos e consegui dar empregos. Também a gente não tá nem falando aquele papo de empreendedor, assim, né, de entrando nessa questão, mas na própria Azul, que a gente já falou, entra lá, não existia aquele cargo antes de eu entrar lá. E aí, por causa do trabalho, existiram mais 3. Então, acho que nessa questão, realmente, nada disso está fazendo muito sentido. E eu acho que era importante a gente trazer aqui. Eu quero complementar só com 2 pontos. O primeiro ponto, pessoal, galera que acompanha a gente aqui no debate, se informem. Tá? Até porque boa parte das informações que a gente está passando aqui para vocês são informações que estão disponíveis publicamente, né? Em sites, em vídeos no YouTube, vídeos de criadores de conteúdo como o Peter Jordan, né? Que fez um vídeo muito legal a respeito disso, podcasts e por aí vai. Fora isso, existem vídeos do próprio plenário da Câmara dos Deputados, das audiências sobre esse assunto. E para finalizar, o projeto de lei 8889, ele já está num trâmite um pouco mais avançado, porque ele é de 2017. O 2331, ele é de 2022, então ele está um pouco mais atrás. No site do Senado Federal, hoje, ele está passando por uma votação de opinião pública para saber se as pessoas, né, do Brasil concordam ou discordam com um projeto de lei desses. Como é de costume, boa parte dessas votações de opinião pública não dão ninguém, porque isso não é publicizado. Essa própria votação, por exemplo, ela consta agora, na data de gravação desse episódio, que a gente está gravando na sexta-feira, dia 24, com 3.000 votos apenas. Mas, felizmente, mais de 90% dos votos que estão lá estão votando contra, né? São votos contrários ao avanço desse projeto de lei da maneira que ele se encontra, né? Então, pelo menos tem isso. Mas eu ainda acho que é pouco, especialmente se você que consome conteúdo no YouTube quer continuar consumindo conteúdo com a qualidade que você vê e principalmente com a diversidade de vozes que você enxerga por aqui também. E talvez muitos de vocês estejam se perguntando, sabe? Ah, beleza, não tem muito a ver com essa história, cara, mas uma das coisas legais da criação de conteúdo é a barreira de entrada que não quase inexistente. Claro, tem equipamentos e tal, mas muita gente, em muita fase da vida,
que tá difícil, que foi meu caso, quando eu comecei meu canal lá em 2011, eu tava numa das piores, se não a pior fase da minha vida, e comecei a criar conteúdo, e não é que eu monetizei super bem lá, mas o que eu já ganhava já me dava um pouco de autoestima, já me ajudou a falar para muitas pessoas, eu me lembro mesmo o vídeo do Edu, de que ele anunciou que ia ser recrutador na Machine, meu primeiro, eu me lembro especificamente que ele fala, cara, você não vai ganhar muito dinheiro, não vou te prometer isso, mas você pode pagar um jantar para você e seu namorado, que seja. Então é isso, a gente não acho que deve inserir mais barreiras de entrada para a criação de conteúdo, porque além de tudo, eu acho que todo mundo tem que ter um escape criativo, e para muita gente é produzir conteúdo para YouTube, para Twitch, para TikTok, sabe? É um negócio que está disponível gratuitamente para as pessoas, que não precisa taxar essa galera mais. Porque no fim das contas, você tira do criador pequeno, do criador que tá no YouTube, e joga pra grande produtora esse dinheiro. Então você tá desestimulando a criação no YouTube, estimulando a criação com grandes produtoras. Mas mais do que isso, cara, como eu falei já, o criador grande não é afetado, porque o AdSense, no meu caso, por exemplo, é uma das minhas fontes de renda. Eu tenho várias outras fontes de renda além do YouTube, mas pro cara pequeno que tá começando agora, em que o YouTube é uma fonte de renda crucial, às vezes é a questão de esse cara, por causa desse projeto de lei, não conseguir manter o canal. O cara que tá no limiar de viver ou não de YouTube, se a renda dele cai, ele tem que deixar o canal de lado. O canal deixa de ser a principal dedicação dele e vira uma dedicação de meio período, ou a pessoa tem que deixar o canal completamente de lado. Daí as views, o que acontece? As views que seriam distribuídas por toda a plataforma deixam de ir para os canais pequenos e vão para os canais grandes, porque os pequenos estão produzindo menos conteúdo. Então, é uma situação que eu considero errada, ela é injusta. Enfim, a gente quis apresentar o assunto para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Informem-se, por favor. Outra notícia importante que saiu nessa última semana, que a gente não tem como deixar de mencionar, mesmo que está em um desenvolvimento constante, é a saída do Sam Altman do OpenAI. Para quem não conhece o OpenAI e o Sam Altman, eles criaram o ChatGPT, né? Que inclusive eu acho que eu mencionei naquele episódio que a gente falou sobre AI, que é um negócio que eu acabo não tocando, sabendo na importância. O próprio Davi está muito mais nesse mundo. Mas um contexto rapidinho para vocês. O Sam Altman foi despedido do OpenAI e logo depois foi contratado de novo, depois de rumores que ele ia trabalhar na própria Microsoft. E tem muitas questões aí nessa história que a gente pode levantar. Muitos chamam o Sam Altman, para quem não conhece, do Steve Jobs de AI, né? Eu acho que é um bom jeito de dar um contexto para quem não tá ligado nessa história. E, assim, a gente pode dar muitas opiniões aqui, eu acho que o Davi tem algo que quer dizer nisso, mas não sei, Davi, o que você achou dessa história toda? O que você acha? Eu, assim, fiquei um pouco assustado quando ouvi o rumor que ele ia para a Microsoft, mais que, deixando muito claro, a Microsoft é um grande investidor do OpenAI, mas essa tecnologia eu prefiro que fique mais na mão deles. O que você acha de tudo isso, cara? Cara, essa sem dúvida é a maior história do ano, né, do segmento de inteligência artificial e quem sabe até do segmento de tecnologia. Não só porque a OpenAI hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Se você não sabe, por exemplo, para dar contexto, a OpenAI hoje foi o site, o serviço online que teve a maior quantidade de usuários utilizando, né, baixando o serviço no menor tempo possível, né? Então, recentemente, o TikTok tinha sido esse aplicativo mais baixado no menor tempo possível. E hoje é o ChatGPT, né? Então, não só é o você... Threads do Instagram? O Threads não conta. Não conta quando Threads. você é lançado em cima do Instagram. Não conta. Como um novo serviço, tá? O ChatGPT, o novo app, né? Ele foi baixado na maior quantidade no menor tempo possível. Foram 100 milhões de downloads em coisas assim de pouquíssimo tempo mesmo, que foi algo extraordinário, especialmente porque essa tecnologia ainda é uma tecnologia, de certo modo, muito em desenvolvimento, né? Sim. Assim como essa própria história, né? Assim como esse conjunto de fatos que vem se consolidando e vem surgindo, né, novos a todo momento. O Sam Altman, ele foi demitido na sexta-feira, dia 17 de novembro, para deixar bem claro, tá? Demitido de uma maneira não clara, não Isso. evidente, pelo conselho administrativo da OpenAI. Então, daí a gente já começa, né, a imaginar por quê, o que é que aconteceu, não sei o que e tal. Logo em seguida, ainda na sexta-feira, de sexta-feira pro sábado, tá?
já foi apresentado uma ideia de quem seria, né, o substituto do Sam Altman, mas nada confirmado ainda. Que inclusive disseram que era o ACO da Twitch. Disseram não, era literalmente ele. Exatamente. Mas que acabou nunca assumindo o cargo, né? Então. O nome dele é Emmett Shear, pra quem não conhece, inclusive. E daí, parecia que o Emmett Shear ia assumir o cargo de CEO e o Sam Altman ia ficar de fora mesmo, aquela coisa. O pessoal tava esperando assim, beleza, tá aí, cadê a notícia de por que ele foi demitido? Cadê a crise de imagem que a OpenAI, digamos assim, tava tentando se antecipar, tava tentando antever? Resultado, nada disso veio a público até o momento, mas a Microsoft entra anunciando que está disposta a continuar trabalhando com a OpenAI, tudo tranquilo, inclusive falou do novo CEO e aproveitou o mesmo tweet, mais ou menos, para anunciar que não só o Sam Altman, mas o segundo no comando da OpenAI até aquele momento, que era o Greg Brockman, tinham entrado como novos funcionários da Microsoft. Um ponto importantíssimo, que aí eu imagino que tenha feito realmente a espinha do Van Depp gelar. O Satya Nadella, que é o atual CEO da Microsoft, já anunciou o Sam Altman como CEO também, não da Microsoft. CEO de algum departamento da Microsoft que não tinha sido revelado, até agora não foi, né? E que provavelmente ia ser uma nova divisão dedicada exatamente para trabalhar com AI, tá? Tudo isso, pessoal, no intervalo de sexta para sábado, de sábado para domingo, tá? E não para por aí, certo? Quando todo mundo estava achando o que é que seria, digamos assim, a administração, né, a gestão do Sam Altman dentro da Microsoft, surge mais uma reviravolta e o Sam Altman volta ao cargo de CEO da OpenAI, segundo anúncio da própria empresa. Ou seja, o próprio board, né, a diretoria que demitiu o Sam Altman, de alguma maneira, muito provavelmente, né, não da maneira mais simpática e carinhosa da face da Terra, admitiu o Sam Altman de volta como CEO da OpenAI. Isso foi, pelo que a gente tinha lido também, foi pressão dos investidores e de vários funcionários da OpenAI, né? Que realmente, isso que foi curioso, alguns casos aqui, a gente não comenta muito rumores geralmente, mas algumas coisas curiosas que já saíram também, que uma coisa foi que ele não pediu demissão, sabe? Muitas vezes ele é demitido e aí tem um acordo com o board, né? Com os conselheiros, que nem o Davi falou, que assim, não, beleza, pede uma demissão aí, a gente te dá o que você precisa. E desse caso ele fez questão de, eles também, e ele de, não, eu fui despedido, eu não esperava isso. E, que nem eu falei, todo mundo tava falando bem dele, tanto que teve essa volta. Uma coisa que a gente não acabou mencionando aqui é que a OpenAI começou como uma ONG, né? E o que muitos dizem é que o próprio Sam estava querendo crescer rápido demais a empresa. Beleza, isso é um rumor, a gente tenta não sempre comentar rumores, mas eu mesmo li alguns artigos e ouvi um podcast falando sobre isso. E que não era assim que o Sam quer crescer porque ele quer lucro e dinheiro. E assim, se a gente pega vários desses CEOs, né, e fundadores, o do WeWork, o do Uber, o Travis Kalanick também, sabe? Sempre tem histórias dos caras serem super estranhões ou excêntricos, né? Tanto que a WeWork agora recentemente finalmente pediu falência depois de tentarem salvar a empresa várias vezes. E não é necessariamente o caso do Sam. Sabe, ele é um cara que tem 38 anos, é jovem, tá construindo bem. E por isso que a gente quis trazer essa história e por isso que ela também parece ser tão estranha, sabe? Em muitos sentidos. E que eu acho que com o tempo, talvez a gente vai ter mais respostas do porquê que aconteceu tudo isso nessa última semana. E aí fica a dúvida, né? Começou com uma ONG, agora tá para lucro, mas qual que é a responsabilidade de uma empresa assim, cara? Para mim, a gente conversou sobre AI bastante, né? Isso aqui pode ser justamente equivalente à criação da internet, cara, em muitos sentidos sim. Então eu acho que essa tecnologia tá nas mãos certas é importante. E desenvolvendo passo a passo, sem queimar umas etapas. Que pode, não duvido, a própria Google está desenvolvendo a Microsoft, que a gente falou, mas na minha opinião e o meu feeling é que foi bom que ele voltou, Davi. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu tenho alguns pontos aqui rápidos. Primeiro ponto, o Sam Altman,
atual CEO de volta, né, da OpenAI, ele, segundo o próprio, né, em uma audiência no Congresso americano, revelou que ele não tem qualquer tipo de equity na OpenAI, né? Ele fez dinheiro com outras startups, ele presidente da maior empresa de aceleração de startups do mundo, que é a Y Combinator. Então, supostamente, a OpenAI é uma empresa de onde ele não faz dinheiro, né? Ao mesmo tempo, ele tem um interesse muito grande junto com a equipe dele de avançar o progresso da inteligência artificial como tecnologia. E um dos argumentos que ele usa para isso é de garantir a segurança da humanidade. Ironicamente, né? Por quê? Porque ele acredita que a OpenAI, ou a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que é alusiva a uma caixa de Pandora. Uma vez que você abre, você não consegue fechar mais. A tecnologia da inteligência artificial, ela está disponível já pelo mundo. Você tem, inclusive, versões do ChatGPT, de maneira bem tosca que eu estou fazendo essa analogia aqui, disponíveis gratuitamente, né? Que podem ser baixadas por qualquer pessoa e essa pessoa pode continuar o desenvolvimento como um projeto open source, né? Um projeto de código aberto. Então, a ideia do Sam Altman dentro da OpenAI, segundo ele, né, e a equipe, é ser a ponta de lança para ser o primeiro a chegar no nível de inteligência artificial que seja, olha que louco, de fato perigoso, para a partir desse momento fazer o caminho inverso e garantir que quem chegar perto de conseguir uma inteligência artificial superior, que eles usam como termo AGI, tá? É o nome que a gente chama a inteligência artificial que pensa por si própria, digamos assim. Quando outras empresas estiverem chegando perto disso, a OpenAI já vai estar, digamos assim, controlando a situação, como se fosse quase que uma espécie de gatekeeper, né? Ou seja, uma empresa que detém não só o conhecimento, mas o avanço desse conhecimento a tal ponto que ela consegue meio que controlar a situação, junto, é claro, dos estados, né, dos governos, através de regulamentação e tal. Tanto é que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, ele é um dos caras mais, digamos assim, interessados que o mercado de inteligência artificial seja regulado, né? É claro que existe muito interesse nisso também. Se eles são a empresa número 1 do segmento e o segmento começa a ser regulado, fica mais difícil a gente ter novos entrantes, novos substitutos à OpenAI e tal. Mas esses são os fatos, né? E aí a gente fica naquela. O Sam Altman pode ser realmente um lobo em pele de cordeiro, ou ele pode ser o cara que vai lá na frente, né, ser responsável pelo sucesso da inteligência artificial como uma tecnologia extremamente útil, mas que não necessariamente acarretou danos incontroláveis à humanidade, como tem gente que acredita que isso pode acontecer. Beleza, né? Todo mundo, inclusive eu, sempre fico cético que qualquer CEO, qualquer cara gigante desses não tá pensando em lucro, não tá. Mas, cara, eu acho que o exemplo que você deu, né, da caixa de Pandora é isso, velho, porque não sei. Então, eu acho que essa história a gente não podia deixar de mencionar. E a gente vai ter que acompanhar o desenrolar dela, né? Pode ter certeza. O debate vai ser o seu ponto de contato aí com esse mercado, com esse assunto, caso você tenha interesse, você que acompanha a gente, porque realmente é um assunto que interessa muito a gente também e que precisa ser discutido, precisa ser trazido com mais clareza, com mais informação e de uma maneira que seja acessível a todo mundo, que é o que a gente tenta fazer aqui. Pessoal, queria mencionar rapidinho também que o YouTube tá com uma nova funcionalidade, é coisa simples, mas que eu achei muito bem implementada, que é o seguinte: quando você abre a página de um canal diretamente, agora você pode ver uma seção de For You, uma seção para você. Então, normalmente, quando você entrava num canal no YouTube, tinha ali um conteúdo de própria curadoria do criador. Então, no meu caso, eu escolhia os meus uploads recentes e algumas playlists. Em adição a isso, eu deixei habilitado no meu canal o For You. O que acontece agora é o seguinte: se você abre o meu canal diretamente, você vai ter vídeos sendo recomendados do meu canal para você, que correspondem ao tipo de conteúdo que você gosta. Então, quando eu mesmo abro o meu canal, hoje em dia, quase todos os vídeos recomendados para mim na seção For You são os meus vídeos estilo documentário, vídeos de análise, vídeos de ensaio, porque é o tipo de conteúdo que eu consumo. Apareceu para mim também os meus vídeos de eventos tipo RetroCon, BGS e por aí vai. E como criador, se você tem um canal no YouTube, você pode optar por habilitar ou não essa aba. Recomendo que você deixe habilitada a seção For You, que ela parece funcionar bem. E você pode também personalizar para aparecer só vídeo, só shorts, só live, qualquer combinação dessas que você quiser. E você pode também fazer os vídeos lá serem vídeos recentes. No meu caso, eu desabilitei lives. De resto, eu deixei ser vídeo novo, antigo,
vídeo longo, shorts, e pra mim funcionou bem, porque o YouTube entendeu bem o tipo de conteúdo que eu gosto e me recomendou bons vídeos. Eu, por exemplo, não assisto shorts, então pra mim não apareceu nenhum shorts, mas pra um amigo meu, no meu canal, apareceu shorts, porque é um tipo de conteúdo que ele consome. Então, fiquem de olho nessa funcionalidade. Novamente, a minha recomendação é: deixa habilitado, que o YouTube fez um trabalho bem legal no algoritmo da seção For You. Inclusive, eu queria só trazer uma conversa aqui, que eu acho que a gente vai responder umas perguntas. Por que a gente não tem um canal de cortes, entendeu? E eu acho que isso foi algo que a gente conversou com o próprio Google, com a Google, né? E assim, muitas vezes, gente, a gente tem as playlists montadinhas lá para vocês. Então, a gente preferiu centralizar tudo do que administrar 2 canais. E a gente queria deixar, eu acho que é válido a gente falar sobre isso. Eu nem mencionei para eles, gente, desculpa, mas tá lá, sabe? Já que o Edu falou dessa nova aba que apareceu para mim For You, inclusive no canal do The Byte. E aí apareceu corte, episódio inteiro, corte. Nesse caso, pode ir lá, gente, que sempre vai ter uma playlist com os episódios inteiros, sempre vai ter playlist de cortes, sempre vai ter playlist de shorts. Então, inclusive a aba, né, que o Edu falou For You é para você. Tanto eu quanto o Edu, a gente usa o YouTube em inglês, tá, gente? Não é por nada não, mas... Você queria falar alguma coisa, Davi? Não, era exatamente isso, na verdade. era só um adendo. Eu ia adicionar que é para você. Tem muita gente que... apesar de For You ser pequenininho, mas tem muita gente que não consegue entender direitinho o que significa For You, aí vai procurar e não acha, mas é para você. O nome da aba, a mesma coisa. Mas assim, gente, quando você for consumir o YouTube, sempre olha as playlists, dá uma olhada na home do canal, tanto no PC ou na TV também funciona bem. A gente tem os números altos, inclusive, isso eu tenho visto de todo mundo que eu agencio, o número de pessoas consumindo pela TV subindo para 30%, 40%, 45%, mas sempre tem, sabe? Eu sou um cara que vou... Popular Uploads, né, os uploads populares e os recentes. São as 2 playlists que eu sempre procuro. Quando eu tô indo no canal, justamente, eu também consumo, que nem eu dou muitos documentários no YouTube, coisas assim. E lá, a primeira playlist que aparece nossa são episódios completos. Então, pra vocês não se perderem, é isso. A gente achou melhor do que ficar administrando 2 canais e coisas assim, tá bom? A pergunta que não quer calar, que muita gente deve estar fazendo, pelo menos eu... Vocês clicam no botão de inscrições ou não? Não, assim, se você vê as inscrições dentro do YouTube, eu vejo mais a home. Eu faço questão de me inscrever nos canais que eu acompanho também, quando eu descubro um canal bacana, mas não necessariamente eu consumo conteúdo pela aba de inscrições. Isso. Eu uso a aba de inscrição mais para encontrar conteúdo específico. Por exemplo, quando eu vou assistir algum vídeo em japonês, eu costumo abrir a minha aba de inscrições e eu vou nos vídeos que foram upados na madrugada, que é o madrugada daqui, é o pessoal do Japão que eu acompanho publicando conteúdo. O YouTube, ele tá nesse caminho, ele tá bem encaminhado pra, tipo, a inscrição ter cada vez menos importância. Importante, né? É importante pro criador, mas não pro consumidor, eu acho, nesse sentido, entendeu? Porque eu também faço exatamente isso. Às vezes cara, tem um canal que eu tava vendo há uns 2 meses já, aí caramba, não tô inscrito no canal, sabe? Eu não vou usar aquela aba, mas eu sei que é importante, eu sei que dá uma motivação a mais. Eu acho que isso a gente tá desde 2011, 2012 tentando, se lembra? Adicione aos favoritos e o like. Lá em 2012, adicionar os favoritos era uma das coisas mais importantes que você podia fazer. Se inscreve, não custa nada. Eu tenho um perfil que é só de trabalho também. Eu tenho o meu que eu uso na TV, aí eu tenho um que eu literalmente só tô inscrito nos canais que eu agencio, sabe? Então... Aí eu uso muito essa aba pra ver. Não, o Hayashi lançou o vídeo, o Funk lançou o vídeo, o Max lançou, Edu lançou o vídeo. Aí eu gosto porque fica organizadinho. Mas como eu tenho essa conta no YouTube há 10, 15 anos, sabe? Tipo, eu me inscrevi um bando de coisa e aí eu dou... A inscrição do YouTube eu dou, assim, bem livremente como apoio. Eu não faço isso com follow, por exemplo. Eu sei que o Edu é um cara que segue milhares de pessoas nas redes. Eu sou bem mais... Né, eu sou... mais chato com essas coisas, sabe? Mas no YouTube seletivo. Seletivo. Não, mas eu gosto de deixar a timeline mais limpa, entendeu? Eu queria, sinceramente, tipo, no Twitter, dar unfollow em um monte de gente. Mas tem 2 coisas que eu penso. Número 1, cara... Tem muita gente que eu sigo no Twitter que é pessoa de indústria, com quem eu tenho um bom relacionamento. Eu não quero, tipo, ofender ninguém. E outra, tem gente que eu sigo que a pessoa, acompanha o meu trabalho há anos e tal. E de repente eu dou um unfollow, eu vou deixar a pessoa chateada. Então eu falo, deixa a conta lá. Isso eu me lembro que tem uma época lá, quando começou o YouTube, que eu não seguia muita gente. Aí os caras falavam, ele é estrela, não me seguiu. Aí eu vi uma galera que me seguia, eu não seguia, aí dava unfollow, aí seguia 2 semanas depois. Falei,
Hoje em dia eu até, beleza, sabe? Esse cara aqui é relevante pro meu trabalho, vamos lá. Mas cada um, esse comportamento cada um tem como quer, né? Isso é muito particular. Mas se inscreva nos canais, se inscreva aqui no debate também, viu, gente? Caso vocês não estão. E aí, gente, a gente queria tirar mais umas dúvidas aqui antes de finalizar o episódio. E eu fiquei pensando num negócio que até teve um outro comentário sobre, que foi quando eu falei que na minha agência eu não trabalho com cassinos, nunca trabalhei com apostas esportivas também. E aí eu mencionei criptomoedas, tá? E teve um pessoal que não entendeu a associação, que nem necessariamente eu tô fazendo. O que eles têm de elo, vamos dizer assim, é que geralmente as propostas que vêm desses lugares e dessas empresas é sempre de uma fonte um pouco estranha. E aí, tipo assim, eu já penso, quando eu vou fechar um job, isso é importante, em todo o processo, entendeu? Em todo o processo. A negociação, como vai ser, como que vai ser o atendimento, que chama, né? Que quando a campanha ou o job tá vigente, como que a gente vai conversar, como vai ser a minha comunicação. Então, se já chega um e-mail meio traduzido, meio estranho, que eu não consigo achar a pessoa no LinkedIn, eu já dou um passo para trás, entendeu? Não tô falando que sempre, por exemplo, a aposta esportiva tem várias aqui no Brasil que trabalham assim. Aí vai de... Eu nunca trabalhei na minha agência, mas também vai principalmente de cada criador de conteúdo. O Edu, eu tenho certeza que é um cara que nunca vai ter interesse nisso, até porque ele não consome, não sabe, ele vê Fórmula 1 e tal, mas não é algo que tá na rotina dele, então também não tem porquê. Além do que a gente já falou, né? Você tá promovendo um negócio que realmente... teve uma normalização de aposta esportiva e para ser total transparente, eu faço apostas esportivas desde 2011. Quando não tinha muitas plataformas no Brasil, eu fazia VPN. É um negócio meu, mas eu não sei necessariamente se a gente devia ficar promovendo isso com uma naturalidade tão grande. Então, para falar rapidinho sobre criptomoedas, para mim é a confiabilidade nas negociações. E, inclusive, essa semana tivemos mais uma notícia gigantesca, tá? Gigantesca, que foi a Binance, que é uma corretora, né? O exchange, dependendo de como você chama, de criptomoeda. Teve uma multa nos Estados Unidos, investigado pelos Estados Unidos, pelo SEC, Securities Exchange Commission, e o DOJ, o Department of Justice, né? O Departamento da Justiça lá. Um contexto rápido, o SEC é como se fosse a CVM aqui no Brasil, né? A Comissão de eles Valores investigam, Imobiliários, né? eles investigam também o pessoal de Wall Street, né? Eles que trouxeram o Bernie Madoff, o Lehman Brothers, esse pessoal aí, que inclusive eu vou fazer esse elo entre eles, só que a Binance foi culpada por infringir as leis de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Eles estavam operando nos Estados Unidos sem poder. E tem até textos, isso sim, já da investigação do próprio Changpeng Zhao, que é o nosso CZ, a gente vai chamar ele de CZ, que é o CEO da Binance, falando: é melhor pedir desculpas do que não entrar no mercado americano, que era 30% dos negócios deles. Muita gente está falando que essa multa de 4,3 bilhões é um tapa, sabe, não é realmente muito sério que eles vão poder continuar operando, tanto que ele teve que pedir demissão, pagar $50 milhões para sair, e causou todo esse caso aí, que justamente volta ao que eu falei, cara, é um mercado, eu não tô falando de Bitcoin, vocês têm investimentos em Bitcoin, em Ethereum, o próprio Davi, eu sei, é um cara que conhece bastante desse mundo também, não é por isso, entendeu? A razão que eu não trabalho é porque realmente é muito estranho. Eu me lembro que uns 2 anos atrás, quando tava tendo aquela alta de placa de vídeo, né, que tava super caro, a gente recebeu umas propostas numa época que eu não tava com uma renda tão legal na minha agência, de justamente incentivar isso, das pessoas liberarem as próprias placas de vídeo para poder minerar Bitcoin e criptomoedas. E aí eu conversei com o Hayashi, no caso, e eu era mais ignorante sobre o assunto até do que ele. E ele é um cara que investe nisso também. E a gente decidiu fazer não e acabou sendo certo. Essa empresa acabou fechando logo depois, entendeu? Então, eu levo muito a sério o que acontece com a minha agência, com o pessoal que eu trabalho. E a Binance é que eu já vi várias pessoas fazendo jobs, até entendo, tá? Tipo, ela era uma das maiores, né? E eu, desculpa interromper, mas como criador de conteúdo, eu não quero nunca ser responsável por eu viciar uma pessoa que acompanha o meu trabalho num cassino online, ou fazer essa pessoa botar uma grana numa aposta esportiva e perder, ou investir o dinheiro dela numa criptomoeda através de um exchange e a pessoa
perder o que tem, tá ligado? Perfeito. E eu não sinto a confiança de recomendar um exchange de criptomoeda. Eu não sou anti-criptomoeda. E esses escândalos não são pequenos, entendeu? Tipo, esses escândalos não são... A gente falou do SEC, né? Que foi quem investigou justamente Bernie Madoff em 2008, né? Que tinham basicamente o esquema Ponzi mais elaborado da história de Wall Street. Eles levaram com a mesma seriedade. O Lakers, que teve o Staples Center, desde a época, tipo, era Magic Johnson, sabe? Tipo, 30 anos, eu acho, se não me engano, a patrocínio com os caras, agora é Crypto.com, né? Então tem várias questões assim que, cara, eu posso tomar uma decisão como agente de talentos e como homem de negócios de não querer me envolver nisso, e essas são as razões. Eu sei que vai ter muita gente fervorosa definindo criptomoeda, eu não tô aqui criticando a essência da criptomoeda, de ter um negócio que não é centralizado desse jeito, mas eu até tava conversando em off aqui com o Davi, um cara que eu gosto bastante no YouTube é o CoffeeZilla, que eu acho que ele faz umas investigações muito legais, fica a recomendação para vocês, que tem vários casos, vários casos disso. O próprio Logan Paul, assim, uma das minhas séries preferidas no YouTube é uma 3 partes que o CoffeeZilla fez sobre o NFT do Logan Paul, que aquilo, CryptoZoo, que aquilo foi uma bizarrice. Eu acho que eu te mandei, não sei se você veio completo, né? O Já vi completo. NFT é um pouco diferente. NFT eu fui, isso aqui é baboseira desde o começo e você vê a desvalorização, né? Que tem uns que pelo amor, né? Mas enfim, eu acho que a gente não podia deixar de passar nesse assunto. E eu quero mencionar mais uma coisa. Porque aí você mencionou ali o Lakers, que tinha o Staples Center, virou Crypto.com, e inúmeros times com patrocínios de aposta esportiva, e já teve de exchanges e por aí vai. E, cara, galera, tem um bom senso. Time não recusa patrocínio. Do nosso lado, eu tenho uma preocupação como criador de conteúdo e eu recuso um monte de patrocínio. Time não recusa. Toma cuidado, porque assim, isso é uma frustração minha, porque custa uma fortuna pra você anunciar num canal de TV, custa uma fortuna pra você anunciar num time, só que esses canais de TV e esses times, eles não estão preocupados com você como consumidor, eles estão preocupados com o dinheirinho que bate no bolso deles. Tá bom? Então tem um bom senso de ver se uma propaganda que você está assistindo faz sentido ou não. E eu ia até mencionar, Edu, um dos vídeos que eu acho mais legais que você fez nesse período que a gente está trabalhando é um sobre o influenciador, que você disse que não gosta desse termo, e quando você menciona o nosso trabalho junto, você fala, é engraçado que um indivíduo aqui, né, e com o Van Depp, a gente fala não pra um bando de coisa. Mas por que time de esportes? Por que time de futebol? Porque você vai ver o Brasileirão, cara, é 30 plataformas de aposta tipo assim, no campo. Diferentes, entendeu? Tipo, e essa galera tem grana, entendeu? Pra mim, cara, eu vou falar aqui claramente, não falar quem é, mas eu já recusei propostas de 40, 50, 60 mil dólares mensais pra streamer meu fazer 40, 50 horas de cassino por mês. Mas assim, né? E aí, cara, e assim, às vezes você se sente quase bobo, entendeu? Porque você, tipo, não, é difícil, hein? Porque eu tô aqui fazendo todo mês, eu tenho que começar de novo, ganhar comissão, correr atrás. E aí eu vou lá ver o Brasileirão, eu adoro ver futebol. E, pô, o que é isso, tá ligado? Outra frustração minha, pode então falar. Eu vou te interromper aqui, mas outra frustração minha é assim, eu faço tudo direitinho de avisar quando eu recebo um produto de graça, de avisar quando o conteúdo é patrocinado, daí eu bato o olho e vejo alguma pessoa, colega meu de plataforma, fazendo publi velada, e aí, se eu falar, porque aí o babaca sou eu, né? Ou tá prejudicando o trabalho do outro, então eu fico na minha, eu só fico pensando assim, caraca, é por causa dessas pessoas que todo mundo fica queimado, né? A gente até usou o exemplo com o Hayashi, eu acho, do Relic Hunters, o jogo da Rogue, que a gente teve que botar hashtag publi no título ou até na thumbnail, que matou o alcance. Sabe, mas o Edu mesmo, eu falei, não, eu conversei com os caras, já que você avisou e tá na descrição. O Edu falou, cara, eu não brinco com isso, entendeu? Eu tava no briefing inicialmente, eu vi o briefing inicialmente, eu fui e botei, mesmo achando que não faz sentido nenhum. Então é um meio também que você se ferra por fazer as coisas direito, entendeu? Eu, quando tô aqui todo dia, cara, e eu tô nesse final de ano, eu tô realmente bem cansado, assim, mentalmente e tal. Chegam umas propostas gigantescas, às vezes dá vontade de falar, não, beleza, então, mas não. Porque é um cuidado, é um carinho com o meu trabalho, sabe, tipo... Beleza, a gente tá jogando o jogo do capitalismo aqui, né? Quero ganhar dinheiro, Edu quer ganhar dinheiro, o Davi, meus influenciadores, meus criadores. Mas não a custo de tudo, né? Exato.
Exato. E outra, gente. E de maneira inteligente, tá? Porque às vezes é muito desespero aceitar esse desespero e desinformação. Aceitar uma proposta de uma empresa que você não conhece, que você não fez uma checagem de background dessa empresa, você não viu as últimas campanhas que essa empresa tem, e só o que tem é histórico de criador de conteúdo, de empresa que recebeu time, que recebeu patrocínio, e depois quando dá um problema lá na frente com o fornecedor desse patrocínio, essa empresa tem no mínimo que prestar contas, no mínimo tem que contratar um advogado, no mínimo tem que gastar uma grana para tentar de alguma maneira mostrar que ela agiu, né, não agiu de má fé, entendeu? Então assim, só essa dor de cabeça também, atrelada a tudo que a gente falou aqui agora, deveria, na minha opinião, né, segurar um pouquinho aí essa onda da galera que cria conteúdo às vezes na internet, que aceita algumas publis, né, absurdas, de ganhar dinheiro no curto prazo para depois acabar perdendo no longo, entendeu? Você me lembrou de uma coisa. Porque assim, vivem falando, pô, Edu, você não faz sorteio, compartilha aí com a gente as paradas. Mas cara, você não pode fazer sorteio a menos que você cadastre esse sorteio na Caixa Econômica Federal. Exatamente. Eu sequer moro no Brasil, eu nem sei como é que funciona o processo pra isso. E outra, você acha que você vai ganhar alguma coisa no sorteio, cara? Por mais que a pessoa premie de verdade, o sorteio tem lá 100 mil participantes, qual que é a chance de você ganhar aquilo? Você acha que o sorteio é pra retornar um carinho pro público? Pô, talvez de algumas pessoas até seja, mas o sorteio, meu, é pro cara ganhar seguidor. É pra pessoa aumentar a visibilidade dela na plataforma, é pra fazer média. Tanto que geralmente tem que seguir 30 negócios, né, pra fazer o sorteio. Mas eu quero expandir algo que o Davi falou. Aí vocês podem falar, vocês estão numa posição legal porque vocês são grandes, né, o Edu tem um canal grande. Isso sim, mas aí o trabalho que eu faço com todos, inclusive trabalho com a Rayana, que tem 23 anos, e ela já tá estabelecida no código, mas tá começando. Trabalho com o pessoal que é um pouco menor. É um projeto, aí eu não tô falando de estabelecer a marca, sabe, esses temas de marketing, cara. É tipo assim, de você ter credibilidade com o seu público. De você divulgar um negócio que o público usa e fala, da hora, tá ligado? Beleza, de novo, é capitalismo, às vezes é um negócio ou outro aqui, mas é ter credibilidade você essa construção. Tanto que quando eu vou fechar com muitas marcas, eu já adianto, ó, a gente não trabalha com aposta esportiva, cassino, fica tranquilo, bababá, porque muitos não fazem dever de casa, e eu sei que isso é um plus, é um adicional legal para muita marca. Então é tudo... Eu gosto de fazer, acima de tudo, um trabalho bem feito, tá? É por isso que eu levanto minha bunda da minha cama todo dia, porque eu tenho orgulho no meu trabalho e finalmente, nesses últimos 3 anos, tendo a minha agência, a Vandep Agenciamento, eu posso fazer do jeito que eu quero, em conjunto com os criadores de conteúdo que eu agencio. E pra mim isso é o mais importante, é fazer um trabalho legal que a gente se orgulha. Não é, não, porque olha, a gente não é uma ONG aqui. De novo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer... Mas dá pra construir uma carreira interessante. Dá pra construir uma carreira legal. E com longevidade. Você não quer ser o cara que se queimou, que você fechou com a aposta esportiva, ferrou com um monte de gente ali, porque a aposta esportiva acho que até é diferente de cassino, regulamentação, mas cassino, né? Com o cassino online você ferrou com um monte de gente e tipo, cara, ou é bom que você se queime milionário, que se você não se queimar milionário, você vai ter que fugir do país e arrumar uma vida nova num lugar onde você não seja reconhecido, né? Sim, e aí no Brasil não tinha tanta essa cultura, nenhum dos dois, entendeu? Tipo, o Brasil tinha um bingo, tá ligado? Mas a aposta esportiva, que nem eu falei, eu fazia em 2012, mas o que eu faço? Eu faço até hoje. Eu não aposto R$100, eu aposto 5, entendeu? Porque eu sei que se eu começar a apostar 200, 500, R$1.000, acabou, tipo assim, eu sei que eu vou viciar nisso. Então, como que eu faço a mesma coisa há 12 anos? E aí eu passo também 3, 6 meses. Eu não quis a minha relação com o esporte, agora falando um negócio pessoal, que os jogos tivessem só graça se eu tivesse botado uma grana, entendeu? Mas às vezes se eu boto R$3 que o Real Madrid vai ganhar e o Vini Júnior vai fazer um gol, ele torna o jogo mais interessante pra mim. Mas eu não quero que isso vire um negócio que domine minha vida como dominou, porque essa normalização aconteceu isso, tá bom? E então, acima de tudo, eu tento fazer um trabalho legal, interessante. O debate é justamente isso, é ter um lugar para falar dessas coisas onde eu não tinha. E eu acho que tudo hoje em dia, independente da tua profissão, é o marketing próprio que você faz. E quando você faz umas coisas que são meio nebulosas, isso carrega com você, está no teu histórico, tá bom? E a gente tá falando do Brasileirão rapidinho só para finalizar o negócio de aposta esportiva, que eu acho que é um assunto que a gente pode se aprofundar, e cassinos, eu acho que isso aqui a gente acabou nem a falar necessariamente sobre isso. A própria Premier League, que é disparada a melhor liga de futebol do mundo, né, a inglesa,
Tem uns que tem patrocinador de aposta esportiva, mas agora teve um voto com todos os times que a partir de 2026, 2027 ninguém vai poder ter um patrocinador principal estampado na camisa. No caso do Brasileirão e do Brasil, dos clubes brasileiros são geridos de uma forma péssima, quase geral, assim, né? Tipo, e as que não são, ou tem um investimento muito grande, que nem um Flamengo ou um Palmeiras que seja, eu vejo que é quase uma salvação, sabe? Vamos enfiar, todo mundo joga dinheiro, mas dá pra ser melhor, tá ligado? Dá pra ser mais redondinho, dá pra ser mais interessante. E, de novo, a Inglaterra baniu, só que a Inglaterra tem... Você podia ir lá no estádio e apostar, saca? Desde a década de 70, 80, você podia fazer essas apostinhas. Então, não sei, gente, eu acho que tem que tomar cuidado. A gente não tá aqui, olha como somos os exemplos da moralidade. Não, mas a gente tá querendo... Se a gente tem essa influência, a gente tem que ser um pouco mais esperto com isso. Beleza? É mais nesse sentido. É isso? Eu acho que não tem mais espaço pra pergunta, não. É, isso deixa pra próxima. Deixa pra próxima. É o eterno teaser. É que o né, assunto veio, velho. O assunto veio, velho. Foi mal. Mas, ó, indiretamente a gente respondeu um monte de pergunta do público. Sim. Sabe a pergunta que fica? Qual? Qual app que vocês vão usar pra economizar dinheiro? Opa! Eu vou usar o Pelando. E você, Vandep? Eu vou usar o Pelando, é claro. Não sou bobo. É isso aí. Obrigado, Pelando, mais uma vez pela parceria, viu? Muito bom mesmo. Baixem o aplicativo do Pelando. É gratuito. Não é porque passou a Black Friday que vocês ainda não podem lá aproveitar as promoções que tem na maior rede social de promoções do Brasil. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentem aí o que vocês acharam. Se tiverem dúvidas, mandem, porque a gente lê os comentários e leva os comentários em consideração quando a gente está gravando os episódios. Sigam-nos nas redes sociais, links na descrição. E, pessoal, obrigado aí mais uma vez pela atenção de todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.